Uma ex-funcionária afirmou que você disse: "Eu ficaria com você num segundo." Este é Michael Bloomberg, fundador de uma das empresas mais bem-sucedidas do mundo, bilionário extraordinário e político pragmático. Mas Michael Bloomberg não começou assim. Na verdade, em um dia fatídico nos anos 80, Michael Bloomberg é jogado para fora de Wall Street junto com o lixo, expulso da empresa para a qual trabalhou, uma empresa à qual ele dedicou toda a sua vida, um dos maiores e mais infames bancos de investimento de Wall Street na época. Por 15 longos anos, Michael trabalhou até os ossos, se matando de trabalhar para essa empresa, e num piscar de olhos, ele está fora. Nem preciso dizer, ele está magoado e está furioso. Ninguém gosta de ouvir. Você está fora, está demitido, não importa quanto dinheiro ofereçam. É uma rejeição, constrange, fere o ego e você pensa que eles estão errados, mas não importava se estavam certos ou não. O fato é que, em um dia eu estava lá, no outro dia eu estava fora. Ele tem que tomar uma decisão, ele pode desistir e se aposentar, ou pode fazer a aposta mais arriscada da sua vida até agora. Hoje, Bloomberg comanda um gigante financeiro. Começou em um escritório de uma sala. Hoje, Bloomberg tem 19 mil funcionários em 120 países ao redor do mundo. Sua posse sobre sua empresa o torna o 12º homem mais rico do mundo, com uma fortuna impressionante de 76 bilhões de dólares. Sua ambição desenfreada permitiu que ele conquistasse seus objetivos mais elevados com precisão cirúrgica. Quanto mais você trabalha duro, mais sorte você tem. Sua vida tem sido uma montanha-russa, marcada por escândalos e sucessos. Um bilionário que chama mulheres de gordas e lésbicas com cara de cavalo. E não estou falando do Donald Trump, estou falando do prefeito Bloomberg. Primeiro, Mike, você já mandou nudes no Snapchat? Não posso responder a essa pergunta. Quer você ame ou odeie ele, não pode negar que ele mudou a cara de Wall Street para sempre. Michael Bloomberg. 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 Mike Bloomberg. Michael Bloomberg. Michael Bloomberg! E hoje tenho o prazer de anunciar que estou concorrendo à presidência para derrotar Donald Trump e para unir e reconstruir a América. Michael nasceu no Dia dos Namorados, em 14 de fevereiro de 1942, em Boston, Massachusetts. Meu pai era contador de uma leiteria em Somerville, Massachusetts, que pertencia a uma empresa de Nova York onde minha mãe trabalhava, e alguém apresentou os dois. Eles se casaram e 10 anos depois nasci. Na época, o mundo estava envolvido na devastadora Segunda Guerra Mundial. O ataque a Pearl Harbor acabou com o grande debate americano. O isolacionismo não era mais possível. Até seus defensores mais veementes podiam ver isso agora. E a América estava finalmente unida. Após o bombardeio de Pearl Harbor, a América acabou de entrar na guerra, enquanto a maior parte da Europa vive sob tiranos sanguinários. Na economia de guerra, as fábricas que antes produziam máquinas de lavar, agora fabricam balas. A família judia imigrante de Miguel desfruta de um refúgio seguro na América. Mas meu pai era contador de uma pequena empresa de laticínios e ele trabalhava 7 dias por semana até o dia em que se internou no hospital para morrer. E eu acho que você não pode deixar de ser moldado pelos seus pais, pela ética de trabalho deles. Eles não têm muito, mas a família tem uns aos outros. Meus pais me ensinaram trabalho duro, honestidade e também sacrifício. Nesse bairro, eu limpava a neve no inverno. Se o trator bloqueasse de novo, eu precisava voltar e limpar tudo. Minha mãe fazia questão de que minha irmã e eu esperássemos em casa até meu pai chegar para o jantar. Nós sempre jantávamos juntos em família e íamos passando pela mesa, cada um falando sobre o que fez naquele dia. E eu me lembro de discutirmos sobre caridade, de fazermos coletas para alguma causa no bairro.
Eu era escoteiro e vendia guirlandas de Natal para arrecadar dinheiro para algumas coisas, e minha irmã fazia as mesmas coisas. Mas se você olhar para trás e perguntar quem foi mais influente em colocar sua vida no caminho certo, no meu caso, foram claramente meus pais. Mike começa a sentir fome de algo maior e melhor para sua própria vida. Enquanto está no ensino médio, ele faz bicos para ajudar em casa. Trabalhei para pagar as contas, pois não tínhamos dinheiro e era o único jeito de cobrir as despesas. Uma das coisas que ele faz é trabalhar para uma empresa local de eletrônicos. Ele gosta do trabalho e, por sugestão de um colega, se inscreve em engenharia elétrica na Universidade Johns Hopkins. Michael diz que gosta da posição de liderança e de ser o cara importante no campus. Depois de pegar gosto por festas de fraternidade e pela devassidão alcoólica, Michael recebe uma notícia sóbria. No dia 28 de abril de 1963, Michael é informado de que seu pai faleceu devido a uma insuficiência cardíaca. De repente, ele agora é o homem da família. Michael se forma em 1964 e logo ingressa na Harvard Business School, lugar para os talentosos que conquistam uma vaga ou privilegiados que a compram. Lá, Michael convive com herdeiros de grandes magnatas dos negócios e, pela primeira vez, começa a enxergar riqueza em uma escala nunca vista antes. No fundo, ele nutre um certo ciúme daqueles cujos sobrenomes aparecem nos jornais, daqueles que têm tudo tão fácil. Ele se forma em 1966 com um MBA e no mesmo ano conquista sua primeira grande oportunidade, trabalhando para um dos maiores bancos de Wall Street da época. O nome do banco? Salomon Brothers. Reconhecido como um banco de primeira linha, ou seja, um dos principais bancos de investimento da época, ele acabaria tendo seu próprio fim sombrio, mas essa é uma história para outro momento. Ter um MBA de Harvard não é pouca coisa, especialmente nos anos 60. Enquanto outros formados em Harvard conseguem empregos confortáveis como analistas e banqueiros de investimento, Michael se surpreende ao ver sua carreira começar em um lugar apelidado de gaiola, um cofre de banco sem ar-condicionado, abafado e infernal. Veja, naquela época, antes do surgimento da era da informação, até mesmo a transação mais básica precisava ser feita manualmente. Para cada empréstimo que o banco fazia ou concedia, algum pobre coitado tinha que sentar ali e contar montanhas de títulos ao portador e certificados de ações como garantia para os empréstimos. Esse pobre coitado acabou sendo o Miguel. Ele passa o verão em turnos de 12 horas, trabalhando de cueca por causa do calor, fazendo o trabalho mais chato, repetitivo e entorpecedor possível. Rangendo os dentes, ele aguenta firme e depois de um ano subindo na hierarquia, finalmente é promovido para o pregão. Isso, meus amigos, é o coração pulsante de Wall Street. Bilhões de dólares sendo movimentados em minutos, corretores suados gritando uns sobre os outros, discussões acaloradas entre grandes personalidades. Atualmente, quase tudo é informatizado e é possível negociar instantaneamente pelo celular. Naquela época, porém, se você quisesse comprar uma ação, a única maneira era ligar para um corretor. É um caos, uma verdadeira hierarquia de dominação onde um chimpanzé devora o outro. Deixa o computador sem vigilância. Alguém rouba suas negociações. Um colega descobre o telefone do cliente. De repente, Jim quer outro corretor. Nada é sagrado, nada está fora dos limites nas selvas de Wall Street. Eles amontoam pessoas hipercompetitivas lado a lado. Qualquer um que não seja um macho alfa é forçado a sair, e aqueles que permanecem, os vencedores, os que não apenas sobrevivem à loucura, mas prosperam nela, recebem recompensas com as quais só se pode sonhar. Michael se torna o novo corretor de ações da Salomon e respira aliviado. Seu MBA em Harvard não lhe dá nenhum tratamento especial aqui. Na verdade, é motivo de chacota. Cada erro que ele comete, cada passo em falso que ele dá, seus superiores caem em cima do primadona de Harvard. Fora do back-office, ele finalmente tem uma oportunidade de verdade em mãos, mas o alívio logo desaparece. A pressão começa a pesar sobre seus ombros.
Daqui para frente, o futuro da carreira dele nessa empresa depende unicamente do seu desempenho. Michael se junta aos outros operadores de ações e se torna membro da equipe de block trade ainda em sua fase inicial. Mas o que é um block trade? Bem, imagine que você é uma pessoa de alto patrimônio e está de olho em uma ação promissora e quer investir pesado, agora. Normalmente, para fazer isso, você compraria ações no mercado aberto. E comprar uma ou duas ações não é um problema, obviamente. Mas e se você quisesse comprar 1 milhão de ações? Bem, pode ser que nem existam 1 milhão de ações disponíveis para venda. Mesmo que existissem, no momento em que você faz um pedido enorme assim, isso vai sobrecarregar o mercado e o preço vai disparar. Então, o que você faz? Você sai do mercado aberto, passa pelos becos escuros de Wall Street e entra em contato com os dark pools. Hoje em dia, negociações em bloco estão por toda parte, mas naquela época era uma novidade. A equipe de negociações em bloco do Miguel recebe imediatamente a tarefa de atrair negócios. Sob a tutela de um vendedor falante chamado Jay Perry, Miguel absorve a arte de vender como uma esponja e eventualmente descobre que tem talento para isso. Em suas próprias palavras, Perry e eu formávamos uma dupla dinâmica, capazes de vender qualquer coisa a qualquer um. Se você quisesse vender ações, provavelmente convenceríamos seu cônjuge a comprá-las. Há um especialista forte por trás, eu dizia a um comprador que talvez não soubesse porque isso era importante. Ou você compra isso e ajudamos a vender aquilo como se não fôssemos fazer nenhum dos dois sozinhos. Jay Perry mais tarde se envolveria em uma briga na empresa e seria removido do escritório. Por enquanto, porém, Michael aprimora sua habilidade de vender sob a tutela de Perry. Um bom vendedor em Wall Street vale ouro. À medida que suas vendas aumentam cada vez mais, ele começa a chamar atenção dentro da Solomon. Tanto que, um dia, Michael se vê ao telefone prestes a fechar uma de suas maiores negociações até então. Tudo o que ele precisa fazer é convencer uma pessoa. As mãos inquietas, o coração na garganta e o sangue pulsando nos ouvidos. Então, ele percebe pela primeira vez os sócios pairando atrás dele. Esses são os chefões, os homens feitos na máfia da Salomon. Impressionar esses homens é a diferença entre subir na hierarquia ou levar uma bala nas costas da sua carreira. Os sócios não dizem uma palavra. Sem incentivos, sem ameaças. Eles se reúnem silenciosamente e observam. Bloomberg pode sentir os olhos deles perfurando suas costas enquanto assistem em silêncio. E Mike faz tudo ao seu alcance para fechar o negócio. Depois de pechinchar, festejar e um pouco de implorar, no final, ele fecha o negócio. Os sócios vão embora sem dizer uma palavra. Bloomberg sorri. Ele é o garoto de ouro, eles sabem disso. E ele também. Com o sucesso crescente de Michael, vem também as recompensas. Seu salário cresce exponencialmente e seus colegas lhe ensinam como gastá-lo. Seus olhos se arregalam diante das frivolidades que o dinheiro compra. Limusines, restaurantes sofisticados, excursões de golfe, o que imaginar? Desde o início, Michael nunca teve a intenção de ficar na Solomon, mas agora ele está ganhando mais dinheiro do que jamais sonhou e aproveitando um estilo de vida quase de outro mundo. Então, por que sair? Os dias passam, os meses se vão e os anos se arrastam para o garoto de ouro. Seu objetivo muda e ele fica totalmente focado em se tornar sócio. Aos 31 anos, 9 anos depois de começar a trabalhar na Solomon, ele finalmente consegue e é nomeado sócio. Agora ele lidera a divisão de valores mobiliários e ações. Será que está trocando a megalomania por uma vida acima da média como sócio de um banco de elite? Provavelmente o seu primeiro revés, sobre o qual você escreve no seu livro, pelo que li, foi na Salmon, depois que a Solomon foi comprada. Fui demitido após 15 anos. Vou deixar ele dizer isso. As pessoas sempre têm medo de dizer isso. Eu não sei. Só posso dizer que isso deveria acontecer com todos vocês. Foi a melhor coisa que já me aconteceu. E de todas as pessoas do comitê executivo que me demitiram, infelizmente, uma já não está mais viva. Ele morreu em um acidente de avião.
mas os outros 6 são todos clientes pagantes. Então, no final, muito obrigado. A saída de Michael da empresa vem como uma punhalada no meio da noite. É um dia como qualquer outro. Ele vai trabalhar de metrô, chega às 7 da manhã como sempre e está prestes a começar o trabalho quando é chamado para uma reunião ultra secreta e confidencial. Todos que são alguém estão lá. E é isso. A empresa está se fundindo com a Philbro Corporation, uma firma de negociação de commodities. E você ou fica ou sai. Então, no final, quando o Salomon foi vendido, Mike foi demitido. Até esse momento, ele estava nessa empresa há 15 anos, toda a sua carreira profissional. Ele subiu de cargo com muito esforço, trouxe fortunas incalculáveis para a empresa, e tão fácil quanto isso, ele está fora. O espírito da época era que você entrava em uma empresa e vivia e morria por ela. O destino tem outros planos para Bloomberg, porém, e ele ainda está tentando descobrir quais são. Veja, Bloomberg está diante de uma encruzilhada. Ele recebe 10 milhões como pacote de compensação. Ele poderia se aposentar com isso, mas no fundo sabe que essa não é uma opção. Ele é daqueles tipos inquietos e nunca consegue manter as mãos paradas. Então, o que fazer? Bem, ele poderia tentar entrar em outra empresa, mas depois de ter a porta fechada na cara após 15 anos, ele não está muito animado para voltar a trabalhar para outra pessoa. Então, ele tem uma ideia. Antes de ser demitido da empresa, Bloomberg se envolveu em uma guerra por domínio com os outros sócios, uma guerra que ele perdeu. Como resultado, ele foi afastado das áreas de valores mobiliários e ações e banido para os sistemas de informação na Salomon Brothers. Embora tenha sido pensado como uma punição, isso acabou se tornando uma experiência imensamente valiosa. Pela primeira vez, ele começa a interagir e aprender sobre tecnologia e como esses sistemas poderiam se tornar uma ferramenta poderosa. Para que um negócio seja bem-sucedido, o produto precisa resolver um problema real. Bloomberg imediatamente reconhece um problema importante enfrentado por Wall Street: a falta de dados precisos e em tempo hábil. Bloomberg praticamente sente o potencial ao perceber que Wall Street está na era das cavernas em relação aos dados. Bloomberg faz sua maior aposta até agora e, na tentativa de resolver esse problema, funda uma empresa dando a ela seu próprio nome. A mercadoria mais valiosa que eu conheço é a informação. Você não concorda? A indústria de tecnologia agora está no comando da mercadoria mais valiosa do mundo. O recurso em questão? Dados pessoais. O valor de dados precisos e oportunos é incalculável. Aqueles que negociam com isso encontram um negócio altamente lucrativo. Bloomberg não é exceção. Hoje é um império avaliado em cerca de 100 bilhões de dólares, um verdadeiro gigante. Ela tem seu próprio canal de TV, rede de rádio, podcast, jornal, mas a joia da coroa é o terminal Bloomberg. Mais de 325 mil das pessoas mais influentes do mundo utilizam o terminal Bloomberg nos negócios, finanças, políticas governamentais e filantropia. Todos os dias, os clientes da Bloomberg realizam milhões de buscas no terminal, procurando informações ou notícias sobre executivos, empresas e veículos financeiros. Um instrumento preciso e altamente ajustado que lhe concede acesso a praticamente todas as informações financeiras existentes. Alugar apenas um vai te custar 20 mil dólares por ano? É uma história incrível e tem sido um negócio incrível. Então, no Google, nós damos nossas informações de graça, mas a Bloomberg não faz isso. A Bloomberg é cara, é algo como... A Bloomberg é muito barata. Estou chegando lá. Valor agregado, muito obrigado. Não estou chegando lá, mas algo como... Minhas filhas também precisam comer. Para os profissionais, não tem nada melhor do que isso. Para os macacos do Excel, um terminal é o maior símbolo de status. À esquerda estão todas as empresas que vendem peças para a General Motors e à direita estão todas as empresas que compram os produtos da General Motors. Normalmente carros. Diversos índices incluem ações da General Motors. Estas são as empresas concorrentes, os principais acionistas, analistas, membros do conselho e funcionários da empresa. Porém, nem sempre foi tão bem sucedido. Em 1981, Bloomberg aluga um escritório, o Mobilia, e confiante no sucesso do seu negócio, ele contrata quase 24 funcionários para sua folha de pagamento.
Tudo isso para ser pago com seus 10 milhões e a empresa começa a trabalhar. A ideia inicial era levar informações às pessoas, algo muito importante para nós no Google. Como você disse, ao andarmos com nossos fundadores, eram tempos antes da internet. Foi antes da internet e computadores pessoais. Se você quisesse se conectar e compartilhar dados digitalmente, na verdade você compartilhava de forma analógica, porque os computadores eram de 300 bauds, acoplados acusticamente. Você conectava o telefone, colocava ele ali, e talvez depois de meia hora você conseguia pegar algumas páginas de informação. Contratei um engenheiro de Dartmouth, onde minha namorada estudava, chamado Ron Harris, e nós projetamos nosso próprio PC e construímos o teclado, ou mandamos uma empresa em Coeur d'Alene, Idaho, eu acho, construir tudo. Todos os fabricantes de teclado costumavam ficar em um só lugar. Nós fabricamos as placas de circuito, eu ajudava a soldar de vez em quando, compramos os chassis e os monitores, e então, quando chegava a hora da instalação, eu saía à noite ou nos fins de semana, e a gente se arrastava sobre as mesas instalando a fiação. Ainda bem que o Sindicato dos Eletricistas ou o Corpo de Bombeiros não nos pegou na época. No entanto, ele começa a ficar nervoso com o passar do tempo e o novo negócio começa a consumir sua montanha de dinheiro. Com uma esposa e um filho recém-nascido, a dúvida começa a aparecer. Olhando de novo, a pilha de dinheiro que lhe resta não é tão grande quanto ele pensava. Bloomberg começa a sentir a pressão. Eles estão passando por protótipo após protótipo. Quando percebe, já gastou 4 milhões de dólares. Se ele não fizer algo logo, Mike vai acabar fritando hambúrguer no Wendy's. Em seu desespero, Michael toma uma atitude ousada. Em uma reunião com o Merrill Lynch, na tentativa de conquistar seu primeiro cliente em potencial, Michael começa a explicar o valor que um sistema Bloomberg poderia trazer para a empresa deles. Ele ressalta que até o primeiro terminal seria um divisor de águas para eles. Uma grande mesa de mogno se estende à sua frente e na outra ponta está Ed Moriarty, o chefe da divisão de mercado de capitais do Merrill Lynch na época. Enquanto Michael vai à reunião sozinho, Moriarty traz um exército de executivos, advogados, contadores, programadores, você pode imaginar. Após a apresentação da Bloomberg, Ed consulta sua equipe que sugere desenvolverem seu próprio sistema. Por que alugar da Bloomberg se eles podem simplesmente fazer eles mesmos? O coração de Bloomberg afunda e o estômago revira. A única coisa em que ele consegue pensar é em como eles precisam desesperadamente dessa injeção de dinheiro, e ele se sente impotente ao ver as vendas escapando de suas mãos. Quanto tempo levaria para desenvolver? Ed pergunta à sua equipe. Se não nos der tarefas, podemos começar em 6 meses. Eles respondem. Nós faremos isso. Bloomberg vê sua oportunidade e avança. Vamos deixar pronto em 6 meses. E se você não gostar, não precisa pagar por isso. Custo o suficiente. Ed respondeu, e com isso ele vai embora. Quando o último engravatado deixa a sala de reuniões, Bloomberg fica com a mente acelerada. Agora eles finalmente têm um contrato e algum fluxo de caixa garantido. Mas como diabos eles vão construir um terminal funcional em 6 meses? Eles precisam começar logo, 6 meses vão e vêm. Só podem ser descritos como turnos regulares, caóticos, de 14 horas na fábrica Bloomberg. Tudo está em jogo. O protótipo avançou bastante, mas mesmo no dia em que deveriam entregar os terminais para a Merrill Lynch, bugs de software ainda estão aparecendo, tornando-o inutilizável. Sim, você ouviu direito. O negócio não ligava. Com a cabeça entre as mãos, Bloomberg percebe o táxi chegando na Merrill. É desesperador. O silêncio toma conta da sala e Bloomberg engole em seco enquanto o terminal é conectado à tomada. E então um milagre. A máquina ganha vida, com carregando impresso em sua tela preta, e uma onda de alívio invade Bloomberg. O bug foi corrigido no táxi, o resto é história. O acordo é um sucesso retumbante, e ao longo dos anos, os lucros e o tamanho da empresa só crescem, crescem e crescem. A pequena empresa cresceu e se tornou um titã de proporções épicas, elevando seu dono ao status de bilionário extraordinário. No entanto, por trás dessa história de mega sucesso, um escândalo está se formando.
Como presente de aniversário de 48 anos, Bloomberg recebe um livreto, uma coletânea de todas as coisas que ele disse ao longo dos anos, intitulado O Humor e a Sabedoria de Bloomberg, escrito por Elizabeth DeMars, diretora de marketing de Bloomberg na época. Aqui estão algumas de suas frases. Se você os tiver pelo parafuso, o coração e a mente deles vão seguir. Não se vingue apenas, acabe com eles. Nossos concorrentes querem tirar o pão da nossa boca e eu não vou deixar. Caracterização dos concorrentes? Cheirador, mulherengo e gay. Sabe por que os computadores nunca vão substituir as pessoas? Porque um computador diria que o sexo da pessoa que está te fazendo um boquete não importa. Mais tarde, nos anos 90, 4 funcionárias se manifestam e processam a empresa por assédio sexual. Em seus processos, elas afirmam que Bloomberg criou uma empresa com cultura de república estudantil. Ele tem experiência nisso. Uma dessas funcionárias alega que Bloomberg disse coisas como: eu transaria com ela na hora, eu gostaria de fazer isso, ela é um pedaço de mulher e eu faria ela. Embora nunca tenha sido considerado culpado em tribunal, os processos e seu livrinho de frases vão assombrá-lo mais tarde. O ano é 2000, um novo milênio, novas esperanças e uma nova página nos livros de história, ainda mais para Michael do que para a maioria. Ele está comandando a Bloomberg há quase 20 anos agora. Mudou tanto desde seus humildes começos até se tornar um gigante. A avaliação mais recente da empresa é de 2 bilhões de dólares. Ela se expandiu internacionalmente e os terminais foram instalados em todos os bancos de investimento respeitáveis dos Estados Unidos e além. Michael alcançou tudo o que se propôs a fazer. Ele tem uma riqueza além dos seus sonhos, prestígio e o reconhecimento dos seus colegas. Ele tem aviões particulares, helicópteros e possui casas em Londres, Bermudas, Nova York e Armonk. Sempre o bilionário do frat house, as festas de Natal de Bloomberg são um espetáculo à parte. No ano do milênio, ele faz uma festa de proporções épicas. O tema, os 7 pecados capitais. O custo, $1,5 milhão de dólares. Para citar o The Sunday Times, a festa luxuosa foi realizada em um prédio de escritórios desativado que levou 10 dias para ser reformado, renovado e preparado para a ocasião. Entre as atrações espalhadas por 4 andares estavam salas de massagem e shiatsu, estandes de manicure, um bar de sushi, cabaré, cassino, drag queens, uma discoteca e bandas ao vivo. O renomado playboy bilionário, que uma vez descreveu sua vida como um sonho molhado, se encontra entediado, terrivelmente entediado. Ele não consegue ficar parado. Na verdade, ele tem planejado silenciosamente sua próxima conquista, e é uma ambição grande. Veja, conquistar Nova York não é como qualquer outra cidade. É a maior cidade dos Estados Unidos, com uma população de quase 9 milhões de pessoas. No cenário político, é um campo de batalha fundamental. Rudy Giuliani, o atual prefeito, está chegando ao fim de seu 2º mandato e seu tempo no cargo, por lei, o impede de ser prefeito por um 3º mandato. As próximas eleições prometem um novo prefeito com ideias diferentes. Bloomberg já enfrenta decisões difíceis, começando pela escolha do partido para concorrer. Ideologicamente, ele sempre foi democrata. E Nova York em si é quase sempre uma cidade democrata, com um prefeito republicano eleito a cada 25 anos, mais ou menos. Antes da eleição de 2001, a cadeira de prefeito parecia garantida para quem vencesse a indicação democrata. Ironicamente, como os democratas estão tão bem posicionados para vencer na cidade, concorrer como democrata seria suicídio para a campanha de Bloomberg. Michael não tem chance de vencer todos os candidatos que estão se alinhando do lado democrata, então ele concorre como republicano. Saudações de Willie Colon. Em tempos de crise, precisamos unir a cidade, e Mike Bloomberg é o melhor candidato para isso. Michael Bloomberg lança sua campanha hoje. Ele está entrando no jogo um pouco tarde. Bloomberg enfrenta a batalha difícil. E não tem nada lá. Ele é uma grande gafe. Isso nunca vai acontecer. Bloomberg faz tanto sentido quanto te escolher para a Broadway em vez de mim na próxima quinta. Bloomberg simplesmente não tem chance de ganhar. Não tem chance de ganhar. Enquanto os democratas apresentam um grupo de políticos da elite, Bloomberg enfrenta apenas um rival republicano, Herman Badillo.
Ele concorreu para prefeito de Nova York nos últimos 5 ciclos eleitorais e perdeu todas as vezes. Esta será sua 6ª tentativa ao cargo, então ocorre um desastre. 2 aviões sequestrados por terroristas islâmicos colidem com as torres do World Trade Center. Pessoas ao redor do mundo ficam grudadas em suas telas de TV e até hoje lembram onde estavam quando isso aconteceu. É um ato tão vil, tão hediondo, tão maligno que paralisa momentaneamente o mundo e também abala o cenário político de Nova York. As votações primárias são adiadas e os temas típicos de crime e moradia foram totalmente substituídos por segurança e proteção. Dos escombros surge um herói improvável. Todos os olhos agora estão voltados para Rudy Giuliani. Toda a comunidade internacional aguarda e observa o que o prefeito em fim de mandato fará. Para surpresa de alguns, o mesmo prefeito que foi criticado por incitar o ódio racial se mostra à altura do momento. Por causa de sua condução elegante da situação, ele é celebrado mundialmente e Rudy apoia Bloomberg para prefeito. E uma vitória republicana, antes ridicularizada, agora não parece nada improvável. Os votos para o candidato de cada partido ou as primárias foram adiados até 25 de setembro. E nesse mesmo dia, Bloomberg supera Badillo, conquistando 72% dos votos republicanos. Ao mesmo tempo, Mark Green é coroado como o candidato oficial dos democratas e vai enfrentar Bloomberg. Eles têm 2 meses até a eleição final e o palco está montado para a guerra. O favorito da corrida, Mark Green, parece destinado a vencer. Eu admiro Michael Bloomberg, acho que ele é inteligente, é um grande filantropo. A probabilidade dele ser o próximo prefeito de Nova York é a mesma de eu ser o próximo presidente da Microsoft. Além das pessoas o conhecerem bem, ele já ocupou cargo público e tem boa reputação. Bloomberg, porém, nunca trabalhou no setor público. Ninguém o conhece além de sua extrema riqueza. Sua reputação está um pouco manchada por escândalos sexuais, seus comentários ultrajantes e sua participação em clubes de elite compostos apenas por brancos. Ainda assim, Bloomberg tem uma carta na manga. Diga olá para o meu amiguinho. Enquanto Mark Green depende de doações para financiar sua campanha, Bloomberg não precisa perder tempo com doadores. Afinal, ele só tem um doador, ele mesmo, e libera uma enxurrada de dinheiro. Sua campanha gastou impressionantes 73 milhões de dólares, batendo o recorde de maior gasto em uma eleição para prefeito de Nova York. Bloomberg até promete receber apenas $1 de salário se for eleito prefeito. Mark Snidely Bloomberg gasta 5 vezes mais do que o orçamento de Mark Green, e isso fica evidente. Por aquele breve período de tempo, todo prédio, todo estádio, toda emissora de TV tinha Bloomberg para prefeito estampado. Ele até envia rádios com o nome dele para eleitores em potencial. Finalmente, o dia da votação chega. Conforme os votos vão sendo contados, é de roer as unhas. Mas no final... Vamos saudar o futuro prefeito da maior cidade. Ele vence. Ele é reeleito em 2005. Mesmo que legalmente não pudesse concorrer a um terceiro mandato, após a crise financeira de 2008, Michael convence Nova York de que eles precisam de um empresário no comando. Ele pressiona para derrubar o limite de mandatos, e isso é aprovado. Quando ele concorre à reeleição em 2009, ele vence novamente. No mundo político, é muito incomum alguém ter sucesso nos negócios e dizer: vou ser bem-sucedido na filantropia, mas também quero me colocar diante do público. Mas Mike fez isso. Ele concorreu para prefeito em 2001 e venceu, assumindo logo após o 11 de setembro em Nova York. E todos os tempos difíceis lá em Nova York e em todo o país. Agora está em seu terceiro mandato e pelo que fez em Nova York, realmente fez diferença lá. Hoje, o crime diminuiu 35% em Nova York desde 2001. As taxas de graduação no ensino médio cresceram 40% desde 2005, o tabagismo entre adolescentes caiu mais de 50%. 725 acres de áreas verdes foram adicionados à cidade de Nova York desde que ele está lá. E desde outubro de 2009, mais empregos no setor privado foram criados em Nova York do que nas outras 10 maiores cidades dos Estados Unidos juntas. Então, ele fez uma diferença incrível na economia de Nova York e também na saúde da cidade e das pessoas que vivem lá. A saúde deles, eu acho, está muito melhor por causa disso e a segurança deles também está muito melhor.
Finalmente, em 2014, após 12 longos anos na vida pública, ele finalmente retorna à sua empresa como CEO interino. São os momentos finais antes do debate. Bloomberg está revisando seus pontos de discussão enquanto recebe os últimos retoques na maquiagem. 600 milhões de dólares gastos, 12 anos na vida pública e toda a sua vida o trouxe até este momento. O debate democrata. Quem vencer aqui se tornará o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos da América. É agora, pensa Bloomberg. Se vencer aqui, ele vai enfrentar seu rival Donald Trump cara a cara. Antes disso, Bloomberg terá que disputar contra outros 5 candidatos pelo cargo mais cobiçado do mundo. A luz verde acende e ele entra no palco. É hora do show. Michael Bloomberg está fora da política e dos holofotes há um tempo já. Desde 2013, ele voltou para sua empresa, garantindo seu crescimento contínuo e, ao mesmo tempo, aproveitando a velhice, tirando um tempo para momentos tranquilos, passando tempo com a família, tomando chocolate quente em um dia de inverno, fazendo discursos em universidades e pilotando um helicóptero sobre Nova York. Ele também entrou de cabeça na filantropia, e é um dos muitos bilionários que planejam doar a maior parte de sua fortuna, liberando uma onda de filantropia privada que já está tendo impacto no país. Tanto que, em 2019, ele foi a pessoa que mais doou dinheiro no mundo. Era aí que a história de Bloomberg deveria terminar. Quando ele deixa o cargo de prefeito de Nova York, muitos especulam que ele poderia usar sua popularidade recém-adquirida para saltar para outros cargos públicos, talvez até presidente. Bloomberg nunca leva isso a sério, mas 2019 será o ano em que Bloomberg oficialmente concorre à presidência. Por quê? 2 palavras: Donald Trump. Uma vez, os dois eram bons amigos, ambos bilionários de Nova York, e compartilhavam uma visão de mundo semelhante. Tentei transar com ela mesmo sendo casada, fui com tudo. Levei-a para comprar móveis, pois ela queria. Falei que mostraria lugares com móveis legais. Eles frequentavam os mesmos eventos sociais, se encontravam com frequência e se davam bem. Quando Bloomberg ainda era prefeito, eles até fizeram uma parceria para revitalizar um campo de golfe abandonado no Bronx, onde ambos falaram coisas boas um do outro. Preciso dizer, você foi um ótimo prefeito. Você realmente foi. Esse cara é fantástico. Se alguém transformou esta cidade, foi Donald Trump. Ele realizou algo incrível, e isso é mais um exemplo. Donald, obrigado por confiar hoje. Tudo isso mudou em 2016, quando Trump decidiu concorrer à presidência. Aos olhos de Bloomberg, a campanha inflamatória de Trump apoiava tudo aquilo contra o que ele passou a vida lutando. Tornar as armas mais acessíveis, o aborto, reprimir a imigração com seu infame muro na fronteira e a intenção de reverter os avanços nas mudanças climáticas. Todos os dias ele observa a campanha de Trump, e isso faz com que Bloomberg volte à ação. À medida que a eleição se aproxima, ele apoia Hillary Clinton, endossando sua candidatura à presidência, e critica Trump na convenção democrata. A maioria de nós não finge ser inteligente o suficiente para tomar todas as decisões sozinho. E a maioria de nós que tem o nome na porta sabe que só somos tão bons quanto a nossa palavra. Mas Donald Trump não é assim. Ao longo de sua carreira, Donald Trump deixou para trás um histórico bem documentado de falências e milhares de processos judiciais e acionistas irritados e empreiteiros que se sentem enganados, além de clientes desiludidos que sentem que foram lesados. Trump diz que quer administrar o país como administra seus negócios? Deus nos ajude. Trump Rage. Michael Bloomberg, que nunca teve coragem de disputar a presidência, não sabe nada sobre mim. Eu vi um cara levantar, um carinha levou uma pancada forte. Eu disse, quero revidar com força, vou acertar esse cara, vou bater nele com muita força. Você não faz ideia. Você estava me contando nos bastidores. Você realmente teve uma ligação com Donald Trump? Eu tive, depois que ele foi eleito e antes de assumir o cargo. Ele queria que eu soubesse e ligasse para ele. Ele era o presidente eleito e, sem ego, liguei. E ele me perguntou o que deveria fazer e eu disse, bem,
Você não sabe nada sobre muitas partes do governo. Você nunca esteve no governo antes. O que você precisa fazer é conseguir algumas pessoas que tenham experiência, tentar encontrar um monte de pessoas que sejam mais inteligentes do que você. Ele disse que não havia nenhuma. E então ele me deu o número do celular particular dele, que eu nem me preocupei em anotar. 4 anos depois, Bloomberg teve que lidar com a presidência de Trump enquanto alimentava um ódio pelo homem. Eventualmente, ele toma as rédeas da situação. Senhoras e senhores, bem-vindos de volta ao Late Show. Estamos ao vivo novamente hoje à noite. Após o debate democrata em Iowa, meu primeiro convidado é um magnata da mídia bilionário, ex-prefeito de Nova York por 3 mandatos, que agora disputa a candidatura democrata à presidência. Por favor, recebam o prefeito Michael Bloomberg. Entrando tarde na disputa, Bloomberg perde o primeiro debate democrata. No entanto, ao observar seus adversários, ele percebe como a concorrência é acirrada. Olha, eu não acho que ninguém deva poder comprar sua indicação ou a presidência dos Estados Unidos. Mas acho que se você vale 60 bilhões de dólares e pode gastar centenas de milhões em comerciais, você tem uma certa vantagem. Isso é um absurdo. Mesmo assim, ele continua fazendo campanha. Ele gasta 676 milhões de dólares em sua campanha, tudo pago por ele, e quebra o recorde de maior quantia já gasta em uma primária presidencial. Seus anúncios inundam o país, ele recebe até o apoio de várias pessoas notáveis, até mesmo da juíza Judy, antes dos debates. Ele está em boa forma. O ex-prefeito de Nova York se qualificou após uma pesquisa nacional mostrá-lo em segundo lugar, atrás apenas do senador Bernie Sanders, de Vermont. Finalmente, chega o dia do seu primeiro debate democrata. O sucesso aqui é tudo. Ao entrar no palco, ele está confiante e preparado. Mal sabe ele que está sendo levado diretamente para uma emboscada sangrenta. Os democratas correm um grande risco se simplesmente substituirmos um bilionário arrogante por outro. Para derrotar Donald Trump, vamos precisar da maior participação de eleitores da história dos Estados Unidos. O Sr. Bloomberg tinha políticas em Nova York de abordagem e revista que perseguiam pessoas afro-americanas e latinas de uma forma absurda. Isso não aumenta a participação dos eleitores. O fato é que ele não administrou sua cidade muito bem quando esteve lá. Ele não realizou muita coisa. Ele implementou a política de parar e revistar, colocando quase 5 milhões de jovens negros contra a parede. Após um debate desastroso, a forte posição de Bloomberg nas pesquisas preliminares despenca. E após resultados decepcionantes nas votações, ele sai da corrida e apoia Biden, que eventualmente derrota Trump na disputa pela presidência. Após uma vida de triunfos, Bloomberg finalmente encontrou uma montanha que não conseguiu escalar. Para alguns, Michael Bloomberg é um monstro, representando o lado obscuro de Wall Street. O homem que comprou seu caminho para cargos públicos e abusou de seu poder nos negócios e no governo. Para outros, ele é um homem de fala mansa em seus anos finais, um político para o povo, um filantropo querido e uma força para o bem. Não importa de que lado você esteja, seu legado controverso vai perdurar, assim como seu império.